Fala galera, eu sou o Felipe Ribeiro e nos últimos anos eu tenho estudado como os empreendedores crescem, como os músicos podem prosperar. Justamente para trazer para esse mundo da música como os empreendedores chegaram lá. E eu descobri que tem uma escalada de crescimento. Olha só, da mesma forma que uma criança começa a andar, tem uma escalada nisso. Primeiro a criança engatinha, depois ela começa a dar os primeiros passos, cai várias vezes, depois começa a andar, depois disso começa a correr, e aí vai. Então, tudo é crescimento, tudo é processo. E aí tem um processo de crescimento para o músico, tem um processo de prosperidade para o músico. E é uma escalada que a gente pode seguir assim, ó. A primeira coisa para um músico prosperar é o seguinte, é trabalho. O músico ele precisa trabalhar. E aí o que acontece? O músico ele tem a mente de que não precisa da CLT. E isso é bom, porque trabalho não significa que seja CLT. Mas o que acontece no trabalho? Ele precisa ter data para acabar. Trabalho, quando a gente fala de trabalho, a gente precisa pensar o seguinte. Trabalho é temporário, tem data para finalizar e não pode ser nunca por dinheiro. Olha só, trabalho nunca pode ser por dinheiro. Isso é tão sério, porque é o seguinte, se você trabalha por dinheiro, você fica frustrado. O trabalho nunca vai te pagar o dinheiro suficiente. Vamos supor que você receba no trabalho R$1.000. Significa que você vale muito mais do que R$1.000. Porque o seu contratado, o seu contratante, no caso, a pessoa que contratou você para fazer aquele trabalho, ele está enxergando naquilo 2, 3, 5 mil reais para poder te pagar R$1.000. É assim que funciona. Então o que acontece? Trabalho precisa ser temporário. A gente precisa ter o trabalho como temporário. Então, ó, tem que ter data para acabar. Então, ó, data para fechar o trabalho. Então, uma outra coisa importante. Só para lembrar e entender que trabalho vai te dar salário. E salário sempre vai ser menor do que aquilo que você vale. Não tem jeito. Você sempre vai estar pensando em ganhar mais. O salário, tipo assim, você trabalha, você ganha um salário aí daqui 2, 3 meses, aquele salário já não é suficiente mais. Porque sempre você vai estar pensando, salário é teto, tem um teto ali, ó. Então isso que acontece quando você está trabalhando. Não pode ser por dinheiro. Trabalho nunca pode ser por dinheiro. Tem que ser para você aprender. Então trabalho, a gente precisa entender o seguinte. Se você entender que trabalho é para você aprender, aquele dinheiro que você recebe no trabalho, ele vai ser para custear o seu aprendizado. Essa que é a sacada. Você vai usar o trabalho para você aprender o tempo todo e aquele dinheiro é só para custear o seu aprendizado. É como se fosse um patrocínio para você aprender. Se você aprende... Olha só um exemplo. Nós estamos falando de músico, no caso, né? Então vamos pensar no seguinte. Um marceneiro, ele trabalha numa empresa de móveis planejados. E aí, de tanto ele fazer aquele trabalho, ele aprendeu tanto ali que ele agora sabe fazer os móveis planejados. O que ele faz? Ele sai do trabalho e passa a ser um profissional autônomo. Então, profissional autônomo, ele sendo profissional autônomo, ele vai ter os seus próprios clientes, ele vai ter que assumir outras funções ali. Vendas, vai ter que atender o cliente, enfim. Ele sendo profissional autônomo, ele vai ganhar não mais um salário, no caso do trabalho aqui, ó, ele ganha salário, não é? Aqui, ó, é salário. Aqui, ó, como profissional autônomo, ele não ganha mais salário, ele ganha lucro. Então, ele passa a fechar os próprios contratos como profissional autônomo. Só que o que acontece? Um músico, por exemplo, quando ele está trabalhando, por exemplo, numa luthieria, o músico vai trabalhar na luthieria. Então ele estuda ali na luthieria, aprendendo como que regula os instrumentos e tal. E aí ele aprende tanto aquilo ali que ele fala assim, poxa, você é um luthier, eu vou me tornar um profissional autônomo. E aí ele vai começar a atender as pessoas como luthier, como profissional autônomo, às vezes na casa dele ali, às vezes ele abre uma loja e começa a ser um luthier.
se tornou um profissional autônomo. Ele está fechando os próprios contratos. Então, um exemplo prático. Ele trabalha numa luthieria. O dono da luthieria, que contratou aquele músico, ele vai pagar para aquele músico menos do que vamos supor, ele fechou um contrato ali de R$100, R$1.000, vamos arredondar para ficar fácil. Ele fechou um contrato de R$1.000 para regular uma guitarra. E aí a luthieria fechou um contrato de R$1.000. O luthier, como trabalhador, ele vai receber bem menos. Porque daqueles R$1.000, ele vai ter que tirar um monte de coisas ali para pagar, além de pagar o trabalhador. Agora, quando esse músico ele se torna o próprio luthier, como profissional autônomo, ele vai fechar ali um contrato de R$1.000, e aí ele não vai pensar mais no salário, ele vai pensar no lucro. Então ele mesmo vai pagar as coisas que tem que ser pagas e vai ficar com o lucro. Então ele vai ganhar mais do que se ele estivesse sendo trabalho. Obviamente vai ganhar mais. Porém, ele vai ter que assumir outras responsabilidades que aquele não tinha. Então aqui, como profissional autônomo, ele não trabalha mais para aprender, porque ele já aprendeu o serviço. Aqui ele trabalha para crescer. Isso é tão importante, galera. Porque se você, como profissional autônomo, se trabalha para crescer, a sua visão é outra. Você precisa, por exemplo, guardar dinheiro. Você precisa guardar dinheiro. Você precisa, por exemplo, você vai ganhar dinheiro aqui, mas você precisa guardar para poder crescer. Quando eu digo guardar, na verdade, não é guardar, é investir, tá? É pegar dinheiro e investir. E não guardar. Investir em coisas que vai te dar mais renda, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, como profissional autônomo, você vai ganhar lucro, mas você está trabalhando para crescer, tá? Então, ter essa posição, essa postura mental é importante. Você salta de trabalhador para profissional autônomo. Agora, olha só. Tem uma coisa que é melhor do que lucro. É quando você se torna um empresário. E aí, você sendo empresário, você não vai pensar mais no lucro. Você vai pensar em gerar patrimônio. Como assim? Como assim gerar patrimônio? Olha só, aqui você trabalha para aprender. Então, tem data para finalizar. Aqui você trabalha para crescer. E aí você cresce se tornando empresário. E quando você trabalha aqui como empresário, você trabalha para gerar patrimônio. Ou seja, você está gerando patrimônio aqui, ó. E gerar patrimônio vai fazer com que você consiga renda passiva. Olha que interessante isso aqui, ó. Você trabalhando como empresário, você vai gerar renda passiva. O que é essa renda passiva? Olha só. Você vai ter, por exemplo, um exemplo fácil da gente pensar. Quando você tem uma casa alugada, você mora numa casa e você tem uma segunda casa que está alugada. Aquilo é uma renda passiva. Você vai ter dinheiro, mesmo sem estar fazendo nada. Aquela casa alugada te dá uma renda passiva, te dá um dinheiro extra, um dinheiro que você recebe mesmo sem ter que trabalhar. E é esse ponto aqui que é legal. Quando você chega nesse ponto é muito interessante. Por quê? Imagina um músico nesse ponto. Quando ele está aqui, ó, ele está escravo, ele está refém de quem o contratou. Quando ele está nesse ponto aqui, ó, ele tem um nome a zelar, ele trabalha pelo lucro, ele está trabalhando para crescer. Quando ele está aqui, ele ainda tem aquele ponto de escolha. Mas aqui, quando chega aqui, a escolha é toda dele. Vou dar um exemplo de um músico freelancer, por exemplo, um músico que ia tocar com grandes artistas e tal. Aqui, ó, ele começa trabalhando para as pessoas que tocam, para entender como funciona. Então ele pode ser um hold, ele pode acompanhar os sidemans para tocar, ele está aprendendo. E aí ele pega pequenas bandas para fazer. Às vezes é um músico de rock que está tocando forró, mas ele está fazendo isso porque é o trabalho dele e ele precisa aprender. E aí depois ele passa a gerar uma certa autoridade, passa a ter um nome, e aí ele vira um profissional autônomo. Esse cara ele vai ter trabalho como sideman mais fácil, então ele vai receber trabalho mais fácil para fazer.
ele vai ser mais chamado. Ou seja, ele virou um profissional autônomo sideman. Geralmente, a maioria dos músicos estão aqui, ó. Então, o cara é sideman, ele é convidado para tocar com vários artistas e tal, tá sempre tocando, ele está trabalhando para crescer. Ele já sabe o trabalho, ele já sabe o serviço, que é tocar. Então, aqui ele trabalha para crescer. Se ele faz isso muito, muito bem, daqui a pouco ele é um empresário, ele é dono da própria marca, do próprio nome. Aqui ele começa a escolher com quem ele vai tocar. Olha que interessante, um músico artista famoso passa a falar assim, não, eu quero contratar o fulano para tocar. E ele passa a escolher se ele vai ou não. Por quê? Ele é um cara que tem renda passiva. Isso significa o quê? Que ele começa a escolher porque ele tem outras rendas passivas que garantem essa escolha para ele. Ele não faz por dinheiro. Não é você chegar com dinheiro e contratar. Não, ele escolhe. Então, um sideman, por exemplo, ele vai ter um estúdio que dá uma renda extra para ele. Ele vai ter outras coisas que dão renda para ele, que fazem com que ele escolha se ele quer tocar com um certo artista ou não. Legal? Então, esse é a terceira escadinha. Agora, a quarta escadinha é quando ele se torna um investidor. Aqui, ó, ele está gerando um valor para outras pessoas também. Ele gera um valor para outras pessoas, porque ele faz parcerias. Quando o cara é investidor, ele chega num ponto que as parcerias que ele faz geram mais renda passiva para ele ainda. Percebe? Então, aqui, a única diferença é que ele está mais na passividade. Ele não precisa agir tanto, não precisa estar o tempo todo no negócio. Ele, como investidor, ele passa a gerar valor a ponto de ter liberdade, inclusive de tempo. Quando o cara chega nesse ponto de investidor aqui, uma das coisas que a gente começa a perceber é que ele começa a investir mais nos trabalhos próprios, saca? Mais naquilo que ele está afim de fazer. E aí é que o ápice do artista é aqui. É muito legal isso. Porque você vê o artista trabalhando no CD próprio, vê o artista fazendo as coisas que ele mais quer, sabe? Agora o último ponto, que é o mais interessante de todos. E esse último aqui é o seguinte. Vocês percebam que para o músico prosperar, como que ele prospera? Seguindo uma escadinha que é natural. É natural isso aqui. Ó. Primeiro o cara começa trabalhando. E aí ele vai aprender um ofício. E aí esse ofício, ele gostou desse ofício, é a cara dele esse trabalho. O que vai acontecer? Ele vai crescer e vai se tornar um profissional autônomo. E vai começar a trabalhar para se desenvolver, para crescer, para gerar uma coisa mais grandiosa. Quando ele cresce, ele se torna um empresário. E aí existem outras pessoas que passam a depender dele, ou depender dele é uma palavra mais ruim, né? Existem outras pessoas que vão passar vão girar em torno desse cara, e ele vai começar a contratar tanto os profissionais autônomos quanto os trabalhadores. Esse cara aqui começa a contratar esses dois, ó. E automaticamente ele tem uma renda passiva. Ou seja, ele vai começar a gerar patrimônio. Ele não está mais preocupado em ter lucro e não está mais preocupado com salário. Isso aqui ele já passou dessa fase. Ele está preocupado em gerar rendas passivas. E aí, quando ele gera rendas passivas o suficiente para ficar tranquilo, ele se tornou um investidor. Ou seja, ele não precisa estar tão presente mais nas coisas, ele tem mais liberdade, ele tem parcerias consolidadas com sócios, ou seja o que for. E aí ele está gerando valor para esses outros três aqui. Ó. Quando ele se torna um investidor, tem alguém para ser o empresário para ele. Tem profissionais autônomos e trabalhadores que esse cara contratou para esse aqui. Percebe? Então essa escadinha ela é natural. Agora tem uma forma do músico prosperar e do músico crescer muito acima da média. É o quê? Ao invés de passar por esses aqui, vir direto para esse último. Esse último aqui, ó, é quando o cara passou por esses e chegou nas pessoas. Olha só. Analisando
as pessoas que são bilionárias, esses bilionários aí, as pessoas ricas, o que a gente percebe? Esses caras, eles investem em pessoas o tempo todo. É só a gente pegar, por exemplo, Bill Gates. Bill Gates, ele sai da Microsoft agora e ele fica por conta de ser um filantropo. Ou seja, de ser uma pessoa que está investindo em pessoas o tempo todo. Aí você fala assim, ah, mas o cara já é bilionário, ele já tem muita grana, por isso ele pode ficar só investindo em pessoas, investindo em pesquisas para melhorar a humanidade. Tá, mas e se você fizer isso, mesmo não sendo um bilionário? E aí, é aí que está a sacada. Pensa só, ter uma mentalidade que investe em pessoas é ter uma mentalidade de milionários, de bilionários. As pessoas que realmente têm grana, elas estão sempre aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui para elas não é nada mais. Eles não pensam em dinheiro mais, não pensam em... Não, isso não faz diferença para eles. Eles já têm tudo. Aí eles investem em pessoas. Então o que acontece? Se você tem uma mentalidade de investir em pessoas, o que vai acontecer? O seu trabalho, ele vai ser um trabalho nível A. Por quê? Porque você vai estar investindo em pessoas. Então você vai pensar o tempo inteiro em gerar valor. Então, você não faz trabalho meia boca mais. O seu trabalho vai ser um trabalho de excelência, porque você está pensando nas pessoas. Automaticamente, essa linha aqui de trabalho para profissional autônomo vai passar rapidão. O tempo que você gasta nessa parte de trabalho vai ser muito mais rápida. Porque você está pensando nas pessoas. Você, como profissional autônomo, se você tem a mentalidade de investir em pessoas, você está gerando valor o tempo todo, imagine você, como profissional autônomo, como é que você vai crescer rápido. Por quê? Você está gerando valor o tempo todo, você está investindo nas pessoas o tempo todo. Ou seja, você vai passar por esse profissional autônomo muito mais rápido. Aí, você vai para a terceira fase, quando você chega nessa terceira fase aqui, ó, você está rindo à toa. Por quê? Você está investindo em pessoas. Vai ser muito mais fácil você gerar um patrimônio, gerar rendas passivas, porque o fato de você estar investindo em pessoas o tempo inteiro vai trazer pessoas já com contatos, network, vai trazer oportunidades para você gerar renda passiva muito mais fácil. Percebe? Então, quando você chega aqui, vai ficar muito mais rápido para você se tornar investidor. E quando você chega em investidor, já está gerando valor, você já tem uma certa liberdade, uma parceria, você nada mais é do que você vai continuar a fazer o que você já está fazendo, que é investindo em pessoas. Ou seja, o segredo para andar rápido nisso aqui, ó, é vir para cá, direto. Vem para o módulo 5, vem para o nível 5. Investe em pessoas, que isso aqui passa rapidinho. Vou contar uma história para vocês. O Trump, ele chegou a perder 2 bilhões de dólares, perdeu a fortuna dele, e aí ficou quebrado. 2 anos depois ele tinha recuperado toda a fortuna de novo. Por que isso aconteceu e como que isso aconteceu? Ele estava num nível que estava aqui, ó, e aí ele perdeu tudo. Ele teve que voltar aqui e refazer tudo isso aqui de novo. Só que ele já sabia o caminho. Então o que ele fez? Quando ele estava aqui, perdeu tudo, ele voltou aqui, fez isso aqui tudo de novo. Só que ele fez isso aqui em 2 anos e chegou nos 2 bilhões de novo. Por que ele fez isso? Por que ele conseguiu isso? Porque ele já sabia o caminho. Esse é o caminho para o músico prosperar. Não tem outro, esse é o caminho. Agora, tem como você potencializar esse caminho para ser mais rápido. É vir para cá, ó, investir em pessoas de cara. Aí está o segredo. Qual que é o segredo? O músico, para investir em pessoas, ele tem que parar de ter aquele pensamento medíocre de trabalhar por dinheiro. Ele não pode trabalhar por dinheiro. Ele tem que trabalhar para aprender. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar valor para as pessoas aprendendo o mais rápido possível. E dando o melhor dele para aprender. Sem ficar pensando em dinheiro. Não. Dinheiro é secundário. Não é aqui que dá dinheiro. Trabalho dá é salário. Não dá dinheiro. Aí, de tanto ele fazer isso bem, ele vai se tornar um profissional melhor, profissional autônomo. Aí ele vai poder ter lucro, ele vai poder colocar pessoas para ajudar ele, e aí ele vai trabalhar para crescer. Como que o músico trabalha para crescer? Investindo em pessoas, entregando o máximo possível de valor
investindo em pessoas. Como? Toca o máximo possível de vezes para as pessoas. Faça as pessoas sorrir quando você estiver tocando. Invista nas pessoas e para com essa mentalidade de trabalhar só quando te pagarem. Cara, isso é ridículo, não funciona assim. Ah, mas eu vou trabalhar de graça o tempo todo. Não, você vai escolher. Por quê? Porque escolhendo, você vai estar com esse pensamento aqui, ó. Ah, mas eu não posso escolher ainda, porque eu não tenho renda passiva. Opa! Então como que você vai escolher? Quando você for pensar em tocar num bar, por exemplo, faz o seguinte, e o bar não oferecer a grana que você gostaria de receber e tal, faz o seguinte, pega esse bar, analisa se é interessante você colocar um público lá, gera um valor, fala, ó, vou fazer uma live nesse bar aqui, ó, mesmo que não estejam te pagando para você tocar, você vai fazer uma live, você vai estar gerando valor para o dono do bar. Você tem que fazer isso uma vez só, tá? 2, não é fazer isso a vida inteira para o mesmo bar, não. Porque você tem que ter reconhecimento também. Depois a gente fala disso. Mas vamos lá. Você faz uma live nesse bar, você levou pessoas para lá, mesmo se não levar pessoas, porque às vezes dá trabalho, mas pelo menos você fez uma live, divulgou, fez um trabalho que gerou valor. Ou seja, você está aqui, ó, como seu profissional autônomo, gerando valor, pensando em quem? Nas pessoas. Você não vai ficar pensando no dono do bar. Ah, o cara tá explorando de mim. Ah, eu tô tocando de graça. Não, velho. Pensa nas pessoas. O dono do bar fala, bota aí o seu negócio aí, toca aí e tal. Pensando numa coisa assim, aí você fala assim, esse cara tá explorando de mim. Para de pensar no dono do bar e pensa nas pessoas. Faça o seu trabalho por causa das pessoas e não por causa do cara que tá te contratando. Não importa, ele nunca vai te pagar aquilo que você merece mesmo. E a gente sabe disso. Nem o dono do bar, nem quando você vai trabalhar, nem como profissional autônomo. Nunca faça isso por dinheiro. Nunca. Não pense no dinheiro enquanto você estiver nessas fases. Não pensa nisso, é bobeira. Não vai te dar dinheiro você pensar nisso. Pensa, ó, nas pessoas. Quando você faz isso para as pessoas, você toca na praça pública. Você toca de graça para as pessoas que estão passando ali. Você não se importa. Faça isso pelas pessoas. Legal? Então, quando você passa a fazer pelas pessoas, tudo isso aqui, ó, é elevado à 10ª potência. E você cresce muito mais rápido, gera valor muito mais rápido. E é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu estou mostrando para vocês como o músico prospera, de graça, aqui no YouTube. É só você seguir, dar o joinha, aperta o link aí, fazer tudo que tem que ser feito aí, porque é o jogo do YouTube, tem que ser feito mesmo, tá? Mas eu estou fazendo isso de graça, estou gerando valor para vocês de graça. Legal? Então é o que eu estou fazendo agora, estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo, porque eu realmente acredito que se eu fizer isso aqui, pensando em vocês, ajudando vocês o máximo possível, pensando nas pessoas, isso aqui, ó, vem muito mais rápido para mim. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço.